Quais seriam os sinais do fim dos tempos? Bom, independente dos sinais de Mateus serem ou não indicadores do arrebatamento, temos outros sinais nas Escrituras que apontam para o tempo do fim. Muito mais que identificar a proximidade da volta de Jesus, revelam aspectos sociais, morais e religiosos que aconteceriam justamente no tempo em que o Senhor voltaria. Ou seja, buscaremos nas epístolas referências de como estaria a igreja e o mundo no tempo de sua manifestação. É certo que estes sinais não estão apenas no tempo do fim, mas sim por todo o decorrer da história da igreja. O que os escritores queriam deixar claro é que no fim dos tempos, estes sinais se tornariam evidentes e corriqueiros. Um dos sinais do fim do tempo é a apostasia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Veja que o apóstolo Paulo ele é enfático ao dizer isto. O fato é que o início do cristianismo foi marcado por alguns movimentos locais que traziam variações ao cristianismo recém-inaugurado. As comunidades cristãs que se formavam eram lideradas muitas vezes por pessoas que tinham conhecimento muito limitado a respeito de Cristo. Não havia palavra escrita, portanto, muito do que se dizia não era bem verdade. No entanto, o que Paulo quer dizer a Timóteo é referente aos últimos tempos. É claro que Timóteo não necessitava desta advertência, isto porque ela era para o tempo do fim, ou melhor, para a igreja que viveria esta época, nós. A tradução de apostasia no grego é revolta, rebelião, afastamento doutrinário e religioso. Podemos dizer que no sentido de fé significa o desvio ou o afastamento de um propósito definido, que é o de servir a Deus. Podemos encarar o apóstata como desertor da fé. Observe que a palavra traduzida por divórcio no grego é uma palavra derivada de apostasia. Daí então, dá para nós termos uma ideia mais clara do que é apostatar da fé. É divorciar-se de Deus. Esse grande mal que assola o meio cristão tem se desenvolvido rapidamente. Observe que a igreja de Laodiceia, que é uma representação da igreja atual, traz consigo a evidente marca de apostasia espiritual. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. A generalização de desvios doutrinários por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Hoje, o estado de frieza e indiferentismo toma conta das igrejas que se tornam a cada dia mais politizadas e menos espirituais, mais humanistas e menos cristocêntricas. O uso de filosofias e práticas espíritas, a criação de doutrinas que giram em torno da prosperidade plena, ensinos sobre a obrigatoriedade de Deus abençoar seus servos, etc., formam um novo quadro teológico de muitas igrejas. A verdade é que virou um bom negócio. Todo esse desvio doutrinário vem criando uma geração de cristãos puramente místicos, aversos à sã doutrina. Nunca a Igreja de Jesus Cristo esteve numa situação como a atual, onde se perdeu o padrão bíblico para o cristão. Isto se torna uma evidência marcante para o cristão, pois o apóstolo disse que nos últimos tempos a igreja estaria como está hoje. E essa é a grande realidade. A igreja ela está vivendo um tempo de apostasia. As pessoas estão abandonando a fé. E é muito difícil alguém que abandonou a fé voltar para o caminho, porque ele é um apóstata. E apóstata é exatamente isso, se desviar. Ou seja, Satanás está desviado, ele não volta mais. Então o crente, quando ele se afasta de Cristo, não devemos usar a expressão desviar, mas sim que ele está afastado por algum tempo e logo volta. Um dos sinais do fim dos tempos é a degradação moral generalizada. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4, você verá isso. Esse texto da Epístola a Timóteo tem uma relação muito estreita com Romanos capítulo 1, os versículos 21 e 32, onde o contexto fala da condição pecaminosa em que se encontra a humanidade. Também no texto acima citado, a questão é: como estará a condição moral no fim dos tempos? Paulo responde a pergunta de maneira completa e dura, referindo-se a este tempo como tempos difíceis. Não é preciso entrar em detalhes para termos a certeza de estarmos vivendo um tempo final, ou seja, os últimos tempos, como descrito por Paulo. O discurso do apóstolo, quando analisado no texto original, parece trazer uma sequência de atitudes que vão causando uma progressão negativa na moral da humanidade, ou seja, uma atitude que desencadeia outras. Paulo começa com a base de toda a degradação moral, o amor a si mesmo e o amor ao dinheiro. Em muitas Bíblias nós encontramos a tradução egoístas e avarentos, ou egoístas e gananciosos, porém Paulo é mais claro que as traduções parecem apresentar, pois o que ele quer dizer é que os homens serão amantes do ego e amantes de dinheiro, como encontrado apenas na versão em inglês. O que segue são consequências do egoísmo e da ganância. Ou seja, traduzindo o texto de uma maneira mais clara, ficaria assim: saiba disto, nos últimos tempos virão tempos difíceis, pois os homens amarão a si próprios e amarão ao dinheiro. Terão um coração vaidoso, arrogantes, falarão mentiras contra Deus, desobedientes a pais e mães, ingratos, não cumpridores da religião, terão um coração duro e frio, serão difíceis de entrar em acordo, pois não honrarão suas palavras, falarão mentiras contra os outros, sem domínio de seus sentimentos e ação, etc. Em outras palavras, amarão os prazeres da carne mais do que a Deus. Temos também em Daniel um indicador muito importante sobre o tempo do fim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. O tempo do fim também seria marcado por um avanço tecnológico sem precedentes. Esse seria também entendido ao meio, ou seja, aos meios de transporte. Deus revela a Daniel que as pessoas esquadrinhariam a terra, ou seja, iriam de uma parte a outra. Também lhe é dito sobre uma multiplicação da ciência. Tudo isto temos visto desde o início do século XX, pois antes disso não havia muita diferença em relação ao meio de transporte, que era usado primeiro no século XIV. Lá as pessoas andavam em carros de boi, as engrenagens dos maquinários eram extremamente rudimentares, não havia equipamentos eletrônicos e etc. Só que em nossos dias a ciência já procura criar clones de humanos e há aqueles que dizem que já conseguiram fazê-los nascer. O fato é que tudo vem indicando que o tempo do fim mencionado por Deus a Daniel tem todas as características de nosso tempo. Quanto à profecia em Apocalipse sobre o uso de um número 666 para uma identificação mundial, já é totalmente possível. Temos meios que possibilitam hoje sua existência, como por exemplo, o sistema de códigos de barras. Aliás, este já está sendo descartado, pois já está sendo produzido o biochip, que pode conter quantas informações forem necessárias sobre seus usuários. Só que eu quero enfatizar aqui que a marca da besta será um número visível e não espiritual. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Se você quer que eu fale sobre isso, deixe nos comentários que eu vou gravar um vídeo, ok? Um dos sinais do fim dos tempos é a restauração de Israel. Isso tem que acontecer. A restauração de Israel. Tem que acontecer isso no fim dos tempos. No texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14, vemos a profecia referente à restauração nacional, moral e espiritual de Israel. Também em Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 24, Jesus profetiza sobre a dispersão de Israel, o qual seria dominado pelos gentios
quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, saber que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e etc. Dá uma olhada no texto. Este tempo em que os gentios dominariam sobre Israel é representado pela estátua vista em sonho por Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel. Esta sucessão de governos gentios tinha um tempo para dominar sobre o Israel, e é durante este tempo que os israelitas deveriam ser exilados de sua terra. Entretanto, Deus prometia que seriam restabelecidos à sua pátria em tempo oportuno. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Você vai ver isso em Romanos capítulo 11, versículos 21 e 27. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém, destruindo o templo e exilando toda a nação. No entanto, a profecia começa a tomar sua forma de cumprimento no ano de 1897, quando Teodoro Herzl inicia um movimento sionista, ou seja, um movimento para a criação de um Estado autônomo em Israel, fazendo com que houvesse um grande retorno de judeus à sua terra natal. Em 14 de maio de 1948, Sir Alain Cunningham assina o fim da intervenção britânica na Terra Santa. Neste mesmo dia, o pai do Israel restaurado, David Ben-Gurion, lê a descrição ou a declaração de independência do mais novo país do mundo, Eretz Israel, terra de Israel. Hoje, Israel está sendo restaurado como terra independente, restando apenas uma restauração espiritual que ocorrerá no fim da grande tribulação.